Então sejam todos bem-vindos. Então sejam todos bem-vindos. Nós já estamos entrando entramos em 4 anos. A semana passada foi o episódio de platina. E temos alguns palestrantes favoritos e Raja Yogis. Bem-vinda a Gopi, que está na Índia, Jaipur. E o irmão Matias, que está na Suíça. E antes de passar a vocês, nós conhecemos muito bem a Sister Gopi. É uma Raja Yogi professora sênior que faz essa união entre Ocidente e Oriente. E basicamente trabalhou com perdão, que eu não percebi, com crianças jovens e jovens adultos. E ela está na Brahma Kumari, se não tiver erro, há cerca de 35 anos. E eu gosto muito da sua profundidade a nível dos valores, quando ela fala sobre eles, é de uma forma simples e muito profunda. Eu gosto muito disso. E temos conosco, pela primeira vez, um novo palestrante, mas não um novo Raja Yogi, o irmão Matias. Ele é tipo um treinador a nível de resiliência, um coaching. Então, na sua jornada de descobrir a felicidade que estava a esvair-se, ele veio descobrir a Brahma Kumaris. Então, aprendeu uma perspectiva espiritual nova. Está a desenvolver as suas atividades da Brahma Kumaris em Zurique e faz parte do grupo de coordenador do país todo da Brahma Kumaris. Então vou dizer agora um poema sobre eles. Então o Gopi e o Matias são verdadeiramente espiritualmente vitoriosos, porque ambos se destacam na arte de serem harmoniosos. Academicamente, suas carreiras foram meritórias. E o nome e imagem em toda a Europa é muito gloriosa. Então, as nossas fraquezas nos fazem sentir muito vulneráveis. Isso nos deixa exaustos e dá a sensação de termos muito trabalho. Nós não vamos sentir o eu tão abatido, deprimido e furioso, porque o sanskar da consciência do corpo é algo muito que é impuro. Então vamos nos livrar dos pensamentos inúteis que nos fazem sentir sempre duvidosos, porque a força do Todo-Poderoso está sempre comigo. Isso faz-me sentir então vitorioso. Então esse é um valor muito poderoso, que é o valor da vitória. Então passar a Sister Anu para dar as boas-vindas. A Sister Cláudia está no Brasil, ela está a viajar e não pode estar conosco agora. Então, em nome da Cláudia e de toda a equipe de Vancouver, então dá as boas-vindas com essas belas flores coloridas. Então são cores bonitas que estão em todo lado aqui no Canadá. Então bem-vindas. Todos estamos preparados para escutar
essa palestra, essa conversa sobre esse valor da vitória. Bem-vindas, bem-vindo. Então, agora umas instruções. Temos traduções para 5 idiomas. E como sempre, vamos ter uma hora de palestra, que na verdade é mais uma conversa entre os convidados. E depois vamos ter um bocado de perguntas e respostas e depois vamos encerrar com uma meditação. Então, muito obrigado por estarem conosco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação e pela oportunidade de partilhar. Então, eu e a Gopi, decidimos que eu vou fazer uma partilha, de seguir a Gopi e depois vamos começar a conversa. Então, essa é uma virtude muito poderosa. A vitória. Quem é que não quer ser vitorioso nesta vida? Eu estava a olhar para o passado da minha vida, olhar para trás. E como é que eu entendi a vitória e como é que eu entendo agora? E isso mudou muito. Eu praticava muito desporto. E na Suíça, participava de corridas de esqui, ginástica, entrava nas competições. E era muito claro, naquela altura, o que era a vitória. Qual é o objetivo? E é algo muito externo, algo que é visível para o mundo exterior. E aquilo que eu pensava que isso era a vitória. E agora eu entendo que a vitória é algo muito, muito diferente. É algo que é invisível, não necessariamente, mas normalmente invisível. É algo que é muito silencioso e é algo muito pessoal, que não é tanto conectado com o mundo exterior. Não é alguém que tem que dar uma prova que isso é sua vitória, mas é algo que vem do eu. Mas depois eu estava a refletir e vi que, mesmo antes da minha vida se tornar mais espiritual, havia às vezes algo diferente. Diferentes experiências sobre a vitória. Como estava mencionando com relação ao desporto. Eu reparo que quando eu jogava com amigos, e é claro, num jogo é importante a vitória. Você dá o melhor que você dá para poder ganhar. Então você quer ganhar. Mas depois eu vi que quando eu não ganhava, não fazia diferença para mim. E eu vi que os outros às vezes ficavam muito chateados. E naquela altura, eu não refletia muito sobre isso, mas eu gostava desse sentimento de ser derrotado, fazer tudo para a vitória, mas depois, no final, não tinha nenhum efeito. Perder ou ganhar não tinha efeito. Então isso foi uma experiência que veio à minha mente. Mas então, outra história que veio, que seja, espero que seja apropriado partilhar aqui. Quando era um rapaz muito jovem na escola, estava sentado perto de um amigo. E esse meu amigo disse: eu preciso ir à casa de banho agora. Mas a aula ainda tinha mais 10 ou 15 minutos para acabar. E por alguma razão, ele não perguntou. Eu não me recordo bem se ele perguntou ao professor. Mas o que aconteceu foi: ele fez nas calças. Por um lado, eu fiquei um bocado chocado. Mas por outro lado, eu tive esse sentimento profundo de que ele não quis perder a sua honra. Então mesmo ele
ou seja, como se eu não soubesse aquilo que tinha acontecido com ele. Eu disse para ele que ele podia fazer algumas coisas e todo o nosso grupo, ele estava a proteger-se para as coisas não ficarem tão visíveis. Eu fui lanchar. Eu nunca disse nada para ninguém sobre isso. Durante muitos e muitos anos, 20 anos depois é que eu partilhei essa história como exemplo. Mas a conexão com a vitória é o quê? Eu fiquei tocado por algo que era completamente novo para mim. Mesmo sendo um rapaz, eu não tinha essa... Eu tive essa... Isso fez me sentir muito bem sobre mim mesmo com relação à atitude que eu tive. E para mim eu senti que isso era uma vitória. Mas foi sentido como uma vitória de agora. Você fez algo que foi muito, muito bom. Você não disse nada a ninguém. Você já protegeu a honra daquele amigo. Em umas situações parecidas que aconteceu na minha vida adulta. E que você não deveria dizer algo a ninguém. E a algum ponto eu pensei, sim, isso é fácil, não há problemas, mas depois, olhar para mim de uma forma mais próxima, eu vi que sim, alguém, por exemplo, que tem um comportamento comigo de uma forma inapropriada, esse sentimento muito forte, eu não quero partir com alguém, eu tenho que dizer para alguém o que aconteceu para mim, mas depois, num momento, eu decidi que não. Eu não quero fazer isso. E parece que praticar isso fez me sentir muito bem interiormente. Então, sempre que algo acontece para mim, e eu não partilho, eu sinto isso como uma vitória. Então, o que percebi é que, anteriormente, eu pensei que a vitória era algo que você tem que fazer muito para conquistá-la, tem que lutar, e depois há um resultado que é visível para todos. E agora, eu penso que a vitória está muito conectada em não ganhar nada. Estar interior, no seu próprio interior, não reagir. Então eu diria que a consciência a ganhar sobre os sentimentos e as emoções. As emoções estão a puxar para fazer isso ou aquilo, com alguns hábitos ou alguns vícios, mas depois a vitória não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou por aí. É um aspecto da vitória, isso não abrange tudo, mas eu acho que é algo que é muito importante. Não ser levado pelos impulsos que vêm. Então a consciência a vencer sobre os sentimentos, sobre as emoções. Então eu diria então que isso é uma vitória. Vamos falar mais, agora vou passar para a irmã Golpe para escutar sobre as reflexões dela. Isso foi muito bonito, Matias. Obrigado por partilhar essas histórias. Eu acabei de vir de um programa aqui no Jaipur, que é a nível do poder, ter poder na Índia, a nível de um programa de educação para integrar a espiritualidade no sistema educativo.
E há muitos princípios presentes, mas houve uma pessoa que estava, que é um ministro, e ele queria uma posição no governo. E ele é um atleta olímpico, acho. E ele partilhou que o princípio que eu vou falar hoje, sobre esse tema da vitória, eu vou primeiro contar a história, depois eu vou partilhar o princípio. Ele foi convidado para os Jogos Olímpicos, ele falou muito rápido, eu nem sei qual foi o jogo que ele estava, mas ele foi convidado. Eu nem sei onde é que foi as Olimpíadas. Não foi a anterior, mas a anterior ainda atrás. E ele decidiu o que é que eu posso levar para a Índia que seja significativo para esse país. E ele decidiu levar uma cópia do Bhagavad Gita com ele. E uma página, um capítulo do Bhagavad Gita fala sobre executar ações, mas não comer o fruto dessa ação. Isso foi algo que ele estava focado, muito focado nisso, porque ele disse: sim, um atleta olímpico tem que praticar muito. Portanto, essa frase que a prática traz a perfeição. Mas um treinador disse para ele, na verdade, a prática perfeita é que se torna perfeito. Então ele disse, então quando você chega a um estado que você está focado na sua ação perfeita e você não está preocupado com aquilo que vai acontecer por assim. Então nesse momento, os seus esforços já não são esforços, estão desconectados daquilo que seria o exterior, então não há hipótese de falhar. E ele ganhou a medalha de prata. E ele regressou para a Índia. Os médias estavam à espera, perguntaram o que é que você sentiu quando ganhou a medalha de prata. E ele disse, eu não senti nada, porque eu não estava a fazer isso para ter um retorno. Eu estava a tornar minhas ações perfeitas. Então eu penso que quando você pensa sobre a vitória, há tantas definições no mundo que estão conectadas com alguma coisa externa que você tem que alcançar, porque você fez algo por algo, ou alguma coisa por algo. Então, inevitavelmente, o que acontece é que você coloca tensão e estresse em si mesmo, porque você está a criar esse retorno, está a criar uma expectativa forte, muito sutil. E quando essa expectativa é criada, você tem que trabalhar de forma muito dura. Então, é um esforço muito forte, duro. Então, na verdade, quando você liberta-se desse retorno e você foca-se naquilo que você tem que fazer e faz isso bem, isso é a vitória em si mesma. É irrelevante com aquilo que vai ser o retorno. Então, para mim, isso é muito, muito importante. Porque isso é que define a minha jornada interior. Nesse caminho espiritual, onde muitas dades, irmãs mais velhas, professoras, eu me lembro uma dade que dizia em hindi, Marbarma Juk Juk Sik Sik, o que significa morrer, morrer, vergar-se e aprender. Então, eu costumava escutar isso e dizer, isso é mesmo difícil de fazer. Mas eu pensei, bem, a minha vitória não reside em provar a mim mesma. A minha vitória não reside em estar a vasculhar, por assim dizer, por uma vitória. A minha vitória, ela reside onde está o meu autorrespeito. E quando esse sentimento de autorrespeito, isso é uma coisa que permanece tipo como se fosse intocável, não importa qual seja a situação. E essa história do Matias é
essa vitória interna de manter a dignidade de alguém. Então isso é um DNA de benevolência que existe dentro de nós. Nós queremos dar, nós queremos trazer benefício, queremos essa elevação, mas quando nós escutamos isso, seguimos isso é que nos mantém o nosso estado de mente limpa e a nossa consciência limpa. E então, a vitória espiritual, enquanto valor, como um valor interno ou uma virtude, então é uma vitória da consciência no intelecto. Então, um intelecto claro. Eu recordo-me que foi contado há muitos anos atrás por alguém. Você gosta disso ou você gosta disso? Eu estava ali a pensar, mas por que você está a dizer tudo isso? É o que estava na minha cabeça. E quando acabou e foi embora, e quando eu entrei para a sala de meditação, coloquei tudo isso diante de Deus e me perguntei por que eles fizeram isso para mim. Então foi como se tudo acalmasse. Então meu intelecto começou a perceber que essa alma estava a ver a mim como uma luz muito elevada. Então estava a pedir que fosse menos do que isso. Eu realizei que às vezes, por além da difamação, alguém nos insultar, é esses anos de expectativas de querer elevar a pessoa e não querer que as pessoas caiam. Então, nesse momento, a minha mente percebeu que aquela alma, na verdade, não queria ver nenhuma falha em mim. E depois eu fiquei grato para ela e ia dizer, obrigado. Eu posso ver que você tem o meu melhor interesse, que você viu algo muito mais elevado em mim, então você veio ter comigo e veio dizer-me isso, para que eu aprendesse algo. Mas esta ligeira percepção do intelecto fez uma mudança, eu não diria de uma atração negativa, de repulsão. Então teve quando você é atraído por algo que é positivo, isso faz uma repulsão. Portanto, é também uma atração negativa. Então esse puxão desse jogo, de alguém que me louva, ou uma atração negativa, quando alguém insulta-me e eu afasto-me. Mas a alma vitoriosa é sempre capaz de perceber para além dessa dinâmica de atrações, do que verdadeiramente está a acontecer. Então eu acho que esse intelecto que percebe o que é bom é sempre vitorioso. Independente de você curvar-se, morrer, ser humilde, dizer sei sempre para um mundo que parece que está a dominá-lo, mas nos olhos de Deus, ele está a ver você como vitorioso, porque você está a manter o seu autorrespeito. Você mantém o seu amor, você mantém a sua benevolência. E então, eu penso que é uma grande quantidade de percepções de vitória que está muito baseada, talvez, em querer algo de alguém. Acho que é isso, ou do mundo. E quando eu recebo algum tipo de aprovação, isso significa que eu valo alguma coisa, ou que eu tenho valor. Então a ideia básica da vitória é sobre alcançar o retorno. Mas agora, quando nós falamos numa vitória espiritual, está muito mais baseado ou ligado com o Dharna. Então, o quanto é que eu consigo manter a minha paciência numa situação? Isso é uma vitória. Por quanto tempo eu sou capaz de permanecer amoroso, não importa o que aconteça, aquilo que eu tenho que ligar com um relacionamento diferente. Então, é estar nesse poder que vem do meu Dharna interno ou interior e que me permite manter-me vitorioso a nível sutil. Então,
Uma alma vitoriosa verdadeiramente espiritual, ela vai para além do ego, porque não tem nada a ver com o ego. Então eu estava a pensar, num nível muito profundo, alcançar a neutralidade em qualquer situação é uma vitória. Onde você não é afetado pelas emoções transientes da vida. E você não é puxado ou distraído por elas. E isso permite que a sua fé mantenha-se muito focada e determinada. Porque quando nós estamos a ser guiados pelas emoções, nós estamos a jogar jogos. E nós terminamos comprometidos com os nossos processos dos valores. Eu me lembro quando eu estava a terminar, ou a tentar terminar o meu grau de direito, isso levou 5 anos à frente. Então, o que é que eu vou ser daqui a 5 anos quando tirar esse diploma? Então eu pensei, alguém muito bem sucedido, muito rico, muito conhecido, mas também alguém que compromete a sua felicidade. E quando eu vi isso, eu pensei, não, eu não vou fazer isso. Eu quero ser feliz e pobre do que ser rica e infeliz. Nesse momento, eu fiz uma decisão de sair da minha carreira. E eu tive que realizar que talvez nesse momento na minha jornada, eu não tinha força espiritual para enfrentar a negatividade e a discriminação que era evidente naquele campo. E se eu tivesse continuado dessa maneira, nessa estrada de provar a mim mesmo, eu ia comprometer a minha felicidade. E ninguém ia ser vitorioso, nem eu e nem a outra pessoa. Então eu pensei que havia muito de benevolência na vitória. Parece para muita pessoa dar um passo atrás. Eu lembro de tantos comentários de você é tão inteligente, por que você está deitando a sua vida fora? Por que você está aí atrás dessas pessoas? O que é que elas têm? Então a decisão que eu fiz foi baseado em algo muito mais profundo. Foi baseado nos princípios básicos de suster a minha felicidade. Foi baseado na humildade de saber, de ter a conhecimento da realidade que eu estava naquele momento. Portanto, isso não foi dar um passo atrás. Na verdade, foi verificar a realidade para avançar de uma forma limpa. E a minha decisão foi muito clara. Eu não tive nenhum tipo de questão, por assim dizer. Eu acho que isso é o sinal de alguém que trabalha com fé, que está afastado dos desperdícios, das inutilidades. Então tem muito claro o que é que tem de fazer e faz isso. Então muito claro esse princípio dos princípios que operam na vida. Então, se as minhas atividades, os meus princípios, então não é só fazer algo porque eu quero fazer algo por alguém. Seguir os meus próprios princípios e alcançar a perfeição nessa atividade que me traz essa alegria. Então vou parar aqui e vou então devolver a bola ao Matias e ver o que é que vai surgir consigo agora, Matias. Sim, gostei muito dessa partilha sobre as Olimpíadas, esse participante olímpico. Isso fez me lembrar também alguém da Brahma Kumaris, uma irmã, que era campeã em karatê. E ela começou a fazer o karatê apenas com 30 anos. E tornou-se campeã com 40. Eu acho que é isso, se eu estou entendendo bem. E ela era muito pequenina. Ela dizia, você nunca vai conseguir porque você é muito pequena, baixinha. E ela diz, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então ela tinha essa fé.
a fé conduz à vitória, mas ela tem essa convicção. Eu vou verdadeiramente conseguir. Mas depois, algo muito interessante ela partilhou, que estava conectado com aquilo que você disse, não é estar preocupado com o retorno, assim, completamente focada na ação, em aperfeiçoar a ação. E ela disse que quando você está a lutar, por exemplo, ela era baixinha e tinha que lutar com uma outra mulher que era mais alta. E ela diz, quando você começa a ter apenas um pensamento como ela é mais alta do que eu, então você já foi. Ou ela tem um braço mais comprido que o meu, então você já foi. Então eu achei interessante que o mais ligeiro pensamento sobre o outro, algo que sai de si, na verdade vai desviá-lo da vitória. E ela disse então que também você pensaria que alguém, uma luta de karatê, é algo muito duro, mas o que ela disse foi, você tem que ser muito leve, muito, muito leve. E essa da perfeição da ação, mas também está completamente focada no eu. Eu penso que nos nossos relacionamentos, por exemplo, é muito frequente isto. Vamos dizer que alguém tem uma personalidade desafiante e você tem que lidar com essa pessoa. Então, no momento que eu começo a pensar sobre essa pessoa, a minha atenção vai naquela direção. E então, quando eu lido com todos os pensamentos sobre mim, eu vou dizer qual é o meu comportamento, quais são as qualidades que eu devo mostrar. E o que é que eu posso melhorar em mim mesmo. Então, a seguir, eu penso que é possível você alcançar vitória em qualquer relacionamento. Eu não sei, Golpe, sobre si, o que é que você diria? Você concorda que nós temos que largar as mais ligeiras expectativas? E é só a pena a seguir é que vai vir a vitória? Portanto, enquanto houver essa ligeira expectativa, isso é tipo como, ao menos essa pessoa poderia ser mais amigável, ou poder dizer algo como olá. Então eu penso que enquanto nós, ou seja, se isso nos importa, então nós ainda estamos apenas no caminho de alcançar uma vitória. Você concorda? Não, eu concordo com isso, definitivamente, porque eu me lembro de algo que a Dadi Janki partilhou, e eu gostei muito, porque ela falou de baseado na harmonia na vida. Então, cada pergunta tem uma resposta. Qualquer problema tem uma solução. Qualquer pessoa está desempenhando o seu papel. E cada pessoa tem o direito de ser. E se você entender isto, então você vai estar a fluir e estar em harmonia com qualquer um. Então eu penso que essa pose espiritual de que eu tenho que adotar, que eu estou confortável a desempenhar o meu próprio papel. Por que nós teríamos expectativas pelos outros se eu não estou, por exemplo, a fazer as coisas que eu tenho de fazer? Por exemplo, se eu tenho o sentimento que alguém está a se comportar bem comigo para sentir-me bem, por que eu não me sinto bem de qualquer maneira? Então, é algo que observar as dadas e elas eram tão seguras no seu autorrespeito que estar com elas é como estar num oceano. Você pode estar com elas, não importa se você está chateado ou por aquilo, não havia nenhum julgamento e nenhuma expectativa para você ser diferente naquele momento do tempo, porque elas não queriam nada de si. Eu diria que assim, a grande derrota, que é o oposto da vitória,
A grande derrota num relacionamento, os seus desejos e expectativas sutis. Você nunca é derrotado por uma pessoa ou numa situação. Você é apenas derrotado por aquilo que você quer disso. E eu acho que há uma grande quantidade de estresse e tensão a ser erradicada se nós largarmos esse retorno. Então, esse trabalho é ser verdadeiro. É ser verdadeiro no momento do agora. Eu penso que a espiritualidade aqui em Bharat tem tanta essa herança espiritual aqui. E mesmo assim, há tanta diferença e desconexão entre a herança da vida das pessoas, da vida, ou seja, a nível da espiritualidade, ou seja, a diferença com a espiritualidade. Portanto, há tantas diferenças que talvez a próxima geração nem sequer tenha essa conexão com a espiritualidade em Bharat. Então eu pensei comigo mesmo, bem, por quê? Porque em alguma extensão, a espiritualidade tornou-se como um meio para um fim, ir para um templo, rezar para Deus, fazer uma certa quantidade de voltas em torno de uma divindade para ter sucesso no trabalho, ou por ter dinheiro, ou conseguir um emprego. Então, há sempre um preço agarrado. Portanto, a espiritualidade, essa expressão por si mesma, raramente vem de um lugar de pureza e de reconhecimento. Então, isso é um meio para um fim. E você não pode ser vitorioso se você viver assim. É uma vida de transação. Dar e tomar, dar e tomar. Vitória, derrota, vitória, derrota. Então, eu penso que para mim é verdadeiramente importante sair desse estado de expectativa. Isso é um papel muito importante, porque eu vejo que onde eu mantenho a paciência, a minha fé funciona para mim. Ela trabalha. A fé no intelecto, a clareza no intelecto, ela vai funcionar para mim. Então, eu vou deixar um exemplo que eu recordo-me. Estava a chegar em Heathrow. E havia um momento que havia uma coisa qualquer com as bagagens. E eu passei rapidamente pela imigração para buscar as bagagens e, de repente, depois de 5 minutos, nos altifalantes, estava a dizer que nós tínhamos que esperar pela bagagem, mas ninguém dizia o quanto. Passaram 10 minutos, tudo bem. 15, 20, meia hora, 45 minutos. E eu conseguia sentir o grupo, ao fim de 20 minutos, começar a ficar agitado. Porque as pessoas estão à espera, mas a espera num estado de expectativa. Eu conseguia sentir a mim mesmo a ficar com essa expectativa. Como é que vai chegar a bagagem? Quando é que chega a bagagem? Mas depois eu parei e disse, Golpe, você não tem nenhum controle sobre a situação de todo. Elas vão vir quando vir. E essas pobres pessoas que estão ali atrás, que estão a tratar de trazer a bagagem, então ter esse pensamento, paciência e enviar luz para eles. Então, para estar nesse estado de benevolência. Então, se eu não podia ajudar fisicamente, eu enviava essas boas vibrações. Então, eu estava pacientemente a esperar, comecei a ficar, dar esses bons votos para todos. Depois veio uma pessoa ter comigo, a conversar, e de repente o tempo passou. E as bagagens chegaram quando tinha de chegar, mas ao menos usei o meu tempo de uma forma digna, que valesse a pena, a honrar algo. Eu não saí dessa cena com essa memória de que eu esperei tanto pelas malas.
Entrar no carro e alguém dizer, e eu dizer, ai, Paulo, esperei tanto pelas malas e contar uma grande história, tantas histórias. Então, coisas pequenas são que trazem esses momentos de vitória. Então, tudo na nossa vida, eu sinto, que é para ser utilizado pelo melhor. Isso faz sentido? Sim, eu acho que é muito algo que também resulta da reflexão sobre a vitória. Eu pensava que a vitória não tem nada a ver com algo grande que você queira alcançar, mas sim em qualquer momento da vida, você quer ser vitorioso ou não. E eu diria que é um belo pensamento experienciar a vitória como em cada momento, como objetivo. Mas se houver derrota também está tudo bem, nós vamos continuar. Mas eu diria que esses pequenos momentos, por exemplo, hoje, eu podia partilhar muitas experiências sobre vitória, mas partilhar vitórias são mais inspiradoras. Há 3 horas atrás, eu estava, não percebi, com algo aqui no, isso não percebi. Eu estava a convidar alguém, e depois ela disse, uma vespa. E uma vespa veio e picou-me. Isso, mas o que eu mais gostei disso é que eu não tive nenhum sentimento de isso não devia ter acontecido. Que essa vespa tão chata. Então para mim foi uma coisa tipo, isso foi vitória. Isso foi uma vitória. Então eu penso que essas coisas muito pequenas que nós começamos, na verdade, eu acho que é muito importante começar a colocar a nossa atenção a esses momentos de vitória, porque nós temos muitos pequenos momentos de vitórias e depois nós vamos acumulando essa consciência, essas experiências que nós vemos vitória aqui, vitória ali. Então eu penso que nós verdadeiramente damos mais poder a esse autorrespeito. Então esse autorrespeito também vai trazer a humildade e são os desafios que vão vir no caminho e vamos ser então capazes de lidar com elas, porque nós acumulamos as experiências de vitória. Então aquilo que eu quero dizer é que esses momentos de vitórias não vamos ter sempre, mas é perceber conscientemente delas. Sim. É interessante como a vitória define o resultado. É o significado. Alguém pode chamar de falha, outro pode de derrota ou vitória. Mas afastar do resultado, da consciência do resultado. Então eu sinto que a força da nossa capacidade para permanecer é a fé que há na minha eternidade enquanto alma, a minha segurança, estar a salvo, a minha natureza de quem eu sou eternamente como alma. Isso faz me sentir que se você não tem esse medo disso, você então vai ser derrotado pelo quê? Então eu penso que essa experiência de segurar essa consciência a um nível profundo de mim mesmo e ter isso por um grande período de tempo, isso vai se desidentificando das experiências humanas, desses meus sucessos. Então, se eu tiver vitórias humanas, então sou louvado, eu sou aquilo, mas isso é apenas um transiente. É uma jornada transiente que vai e vem. Mas o quem eu sou é muito maior do que isso. E
Eu penso que parte dessa jornada de se tornar consciente da alma faz manter profundamente a fé no intelecto. Então, eu tenho que partir com esses aspectos que são, chama de expectativa ou consciência de corpo, chama de atração a uma imagem. Eu acho que para muitos de nós, no dia a dia, nós seguramos imagens e percepções de nós mesmos, de como deveríamos ser. Portanto, é muito fácil, muito na Brahma Kumaris, ser institucionalizado, porque você carrega essa imagem do que um Brahma deveria ser na sua cabeça, e você tenta ser isso. Mas isso não tem a ver com esse ponto. O primeiro ponto é considerar-se alma, ou seja, estar relaxado da sua imagem e da percepção de que você pensa que é. Portanto, é relaxar nas suas qualidades interiores. E quando você relaxa nessas suas qualidades interiores, então essas vibrações irão guiá-la à perfeição das suas ações. E isso é o que o torna um anjo. Cada ato que você faz se torna especial. Porque você se sente especial interiormente. E é um lugar completamente diferente de estar. Há pontos na nossa vida que nós temos que verificar e dizer, bem, sabe, há uma imagem que eu quero sustentar aqui. Eu estou a prestar uma imagem sutil para que as pessoas entendam o que elas gostem de mim, talvez. Ou eu estou verdadeiramente sem eco, no lugar da minha própria verdade, no lugar dos meus próprios valores. Eu penso que a atração é aquilo que tem que ser rompido aqui, porque esse é o ponto de derrota. Quando você repara os jogos nos relacionamentos, se você quer impressionar alguém, então eu não quero impressionar o outro e também não quero ser impressionada. Então nós pensamos que essas são as coisas boas na vida, mas na verdade, as coisas sutis que são as autoderrotas, porque quando você está a impressionar alguém, você está a deitar fora o seu poder. Então eu penso que isso é muito verdadeiro, como você disse anteriormente, que mesmo que você pense numa virtude, você faz uma pequena comparação e você pensa, oh, ele é tão inteligente, eu não sou assim tão inteligente. Então naquele momento, você perdeu o seu poder, perdeu o seu foco em si mesmo. E eu penso que é algo que está conectado, que quando você está em si mesmo, então você consegue permanecer humilde. E quando eu digo humilde, é que você conhece o seu lugar no seu mundo. Você conhece o seu lugar em si mesmo e conhece o seu lugar no mundo. Você não consegue controlar tudo. Mas há forças benevolentes maiores em si. E que você vai tomando ajuda do divino. Quer com relação às situações ou às pessoas. Uma pessoa humilde vai sempre aceitar a ajuda. Isso não significa derrota porque você está a aceitar uma ajuda. Eu gostei muito daquilo que você disse anteriormente, das nossas qualidades originais. E estava a pensar que aquilo que você descreveu sobre atração, ou querer ser visto de uma forma em particular, estar apoiada numa imagem que eu próprio criei, mas eu sinto que é como essa imagem que não é eu verdadeira mesma, e é preciso muito empenho para manter essa imagem viva e falar a partir daqui, mas apenas largar isso, largar a expectativa pelos outros, mas a forma que eu estou a perceber as expectativas
desse estado de fama, de honra. Isso é muito sutil e eu penso, nós queremos ser reconhecidos. Eu sinto esses traços de ser reconhecido, mas isso é vitória. Porque por um lado, não é estar muito preocupado com os outros pensam de si, mas conectado com um trabalho constante de ser a melhor versão de mim que eu posso. Mas a validade é não estar preocupado com o que os outros pensem de mim, mas estar aberto para os sinais e ter a humildade de, ok, há algo que eu tenho que trabalhar. E isso para mim é essa vitória interna, está aberta à mudança. Então eu penso que a vitória, na verdade, ela não vem sozinha. Ela não surge sozinha. Por exemplo, numa situação onde eu posso manter a minha dignidade, isso é vitória. Noutra situação onde eu posso manter-me contente, não importa o que é que seja, isso é vitória. Você consigo permanecer a respeitar a outra pessoa, não importa a forma como estou a ser tratado, continuo a ser respeitoso, o respeito com relação a mim mesmo, e isso é vitória, portanto ela não surge sozinha, não é? Eu concordo. O que é que poderia ser? Ela tem de vir com alguém. É uma expressão do seu valor e dignidade. Uma história bonita na Universidade do Rajasthan, que veio aqui ao programa, e ele disse, ela partilhou uma bela história. Havia um incêndio algures. E antes dos bombeiros chegarem, havia um pequeno pássaro. E esse pássaro trouxe uma gota d'água e colocou no fogo. E continua a fazer isso, a trazer gotas de água e colocar no fogo. E alguém disse para esse pássaro, como é que você vai fazer essa diferença com pequenas gotas? Mas o pássaro disse, pelo menos eu estou a colocar algo que possa apagar o fogo e não algo que alimente mais o fogo. Então, são esses valores de uma forma em particular por causa daquilo que você é. Portanto, esse é o legado, é a memória que você vai deixar para trás. Eu não faço uma ação por causa de algo ou de alguém. Eu executo essa ação porque estou a apressar a graça da beleza do seu valor que há em si mesmo, em qualquer aspecto. Nós somos testados em todos os relacionamentos para utilizar toda a virtude, paciência, amor, respeito, tolerância. E quando nós aprendemos a perfeição dessa expressão, isso é vitória. Então, eu concordo plenamente consigo. Em Hindi, nós chamamos Nischay Buddhi qualquer coisa. O intelecto que tem fé conecta a vitória. Então, há algo na forma que nós movemos na vida que não é cego. Se nós olhamos para a nossa vida, ou muitas pessoas do mundo, elas perguntam por que é que vocês fizeram isso? Eles vão dizer, há uma tradição, eu fiz por causa do meu avô fez, ou a família fez, mas qual é o significado disso? Então, tantas pessoas não fazem as suas próprias ações. Elas estão a desempenhar um papel de crenças, ou porque alguém lhes disse alguma coisa, ou elas estão a fazer por causa de memórias. E, na verdade, quando você trabalha com o intelecto claro, com fé, você tem um entendimento claro, você sabe porque você está a fazer algo, e você teve uma escolha para fazer isso. Então, não é porque você teve essa emoção e fez aquilo que devia fazer e todos ao seu redor estão fazendo a mesma coisa. Então, esse pequeno momento onde há essa clareza,
de que aquilo que você está fazendo, por que você está fazendo, tudo que está na sua vida é feito através do entendimento. Porque onde há essa clareza do intelecto, você não pode ser movido. Você não pode ser movido. E nenhuma emoção existe nesse ponto. Porque você entende o passado, o presente e o futuro. Você sabe, eu não vou fazer isso. Isso não é para mim. E aquilo sim, aquilo é para eu fazer. Mas quando há o entendimento completo sobre o que é que você tem que fazer e por que é que você está fazendo, e talvez em alguns casos, até você tem que fazer uma escolha. Alguém fala, você diz, você tem que fazer isso, você faz isso. Mas na sua cabeça você diz, na verdade eu escolhi fazer isso. Então, esses três elementos que fazem perder a nossa raiva interior. Porque nós podemos ser influenciados por todos os tipos de dinâmicas. Então, isso não nos permite permanecer inteiramente estáveis e haver clareza interior. E como você disse, a vitória é uma mente limpa, um coração limpo, uma mente clara. Quando você disse no início sobre consciência, você traz essa consciência. Então, quando essa voz interior que nos diz, ok, isso é o que você tem de fazer. E talvez todas as pessoas ao seu redor, as circunstâncias dizem, você não faça isso, mas você sente que é isso que você tem que fazer. E então, você vai sentir mesmo, você vai sentir limpa por dentro, um sentimento muito bonito. Isso lembra de um ditado favorito meu. É por um ex-presidente dos Estados Unidos que ele disse, eu vou ler aqui. Foi em 2005 talvez, as coisas certas, manterem certas, mesmo que os outros não acham certas, e a coisa errada é que depois as pessoas já acham errada e as pessoas mesmo assim fazem. Acho que qualquer coisa essa frase dele, mas eu não tenho certeza, tem que se procurar na internet. Então, se eu estiver a fazer algo que eu sinto que é verdadeiro naquele momento, eu penso que isso diz que isso é vitória. E depois, vamos ver o que é que pode ser o retorno, mas eu sinto que eu tenho de fazer isso. Então, frequentemente, eu sei que quando nós fizemos isso, não fizemos isso, vamos regressar à mesma situação e depois vamos realizar que eu já sabia que eu devia ter feito isso, mas eu não tive a coragem suficiente ou fui influenciado pelos outros. Então a consciência, ir junto com a minha consciência, vai conduzir a esse sentimento de ser vitorioso. Sim. Isso também termina com a inutilidade. E você então não permite que os seus pensamentos toquem alguém ou tais situações. Porque a sua consciência apenas vai informar aquilo que você tem de fazer. Tudo mais é completamente innecessário. A consciência nunca vai dizer o que o outro deve fazer ou o que o outro deveria fazer. A sua consciência é a voz do seu papel interior. Portanto, a consciência, quando você escuta a sua consciência, você se torna consciente e não há absolutamente nenhum pensamento inútil de nada, de nenhuma pessoa, nenhuma situação. Tudo é irrelevante. Porque quando você está consciente, você sabe exatamente o que você tem de fazer e o que você faz. Então, aquilo que eu sinto, que é um desafio nesse caminho, quando eu escuto a consciência, não é esse sentimento, eu posso perder algo numa situação onde não sei
se tem esse entendimento, talvez até você possa, por exemplo, não tratar alguma coisa de uma forma correta. Claro, nós entendemos, temos que respeitar, não importa como ser tratado, mas o ser vitorioso, na verdade, é ter essa força e parar aquilo que é errado está a vir para assim, senão isso é uma tolerância de um burro, por assim dizer. Acho que foi isso que ele disse. Portanto, o Anthony disse, não é você aceitar tudo que os outros façam, tolerar tudo que os outros façam. Portanto, é escutar a consciência, e talvez a consciência vai dizer a você, olha, aqui você tem que tomar essa atitude, você tem que proteger-se. Mas quando vem o medo, então vai romper essa consciência, vamos dizer assim. Sim, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas há duas coisas nisso. Uma, de onde é que esse pensamento veio? Que isso não é um comportamento errado. Está a vir, porque a maior parte do tempo nós estamos muito profundamente através das diferenças. Uma cultura vê uma coisa que é um respeito, outra pode ver como não respeito. Mas essa sensitividade cultural é uma forma de consciência do corpo que nos faz fazer julgamentos muito sutis sobre o comportamento de outros. Porque eu pergunto a mim mesmo, se eu sou consciente da alma, por que esse pensamento chegou? Porque eles estão a dizer que algo está incorreto. O que está errado é errado. Eu não preciso estar a pensar que isso é errado. Porque isso é errado. E o universo mostra que isso está errado. Eu não tenho que sou aquele que tem que estar a dizer aquilo que está errado. Mas é que eu sinto que eu preciso fazer é manter-me segura. E manter-me segura significa manter uma certa distância, dizer alguma coisa, ou fazer algo. Nunca eu estou a fazer isso por causa deles estarem errados, porque eu estou a pensar que eles estão errados. Então eu tenho que tomar essa atitude. É mais daquele lugar onde, ok, é o que é, eles são o que são, mas eu preciso permanecer-me segura. Quais são as ações que eu tenho que fazer para manter-me segura? Então agora, quando eu estou numa posição de liderança, e se você é um instrumento principal, alguém que está a trabalhar consigo ou algo, então é o seu papel dizer algo. E você pode ser firme, mas também ser tipo educado. Então você diz isso para a sua segurança e para a segurança deles. Então isso vem de um sítio que não há coisa errada, por assim dizer. Então eu acho que é verdadeiramente importante que o medo só vem, o medo não vem, desculpa, quando você é consciente da alma. Você não tem o pensamento se isso é certo ou errado. Portanto, o que está errado é errado. Você não precisa de ter um pensamento, essa que isso está errado. Mas aquilo que você precisa é manter a sua mente e intelecto a salvo. E qualquer ação que você tem que tomar, você vai tomá-la. Então você pode, quando você vem de um lugar que cria segurança, você é muito mais gracioso na sua expressão. Mas se você vier num lugar que é muito sutil de retidão, então eu até diria que alguém está fazendo algo errado. Mas o próximo é erro quando eu penso que eles estão fazendo algo errado. Ok? Porque imediatamente esse pensamento coloca-me numa posição de ser tipo aquele corrigir. E quando eu estou nessa posição, nenhuma expressão vai funcionar. Você não vai alcançar o coração de alguém. Então, eu penso que o aspecto de sentimento é ter essa consciência da alma profundamente para que a minha sentimentos de cultura não sejam disparados, vamos dizer assim. Foi uma boa coisa acrescentada aqui. Manoj vai? Mais alguma coisa que você queira adicionar?
Nós já passamos talvez um bocadinho da hora. Não, perfeito. Isso faz me lembrar que eu estava escutar a conversa sobre a vitória. Tudo é interno. A vitória de uma exterior, de uma pessoa, e como é que eu posso ganhar a vitória nos meus próprios sanskars? Então, uma palestra em Calcutá, houve um festival, vai haver um. Hoje é o primeiro dia do Puja, são 10, que é a deusa da vitória que eles vão invocar. Talvez a Gopi possa fazer. A primeira coisa, a paciência, a tolerância, tudo isso invoca os poderes das divindades e eu posso ganhar a vitória. E a segundo, esse festival que estamos a celebrar a partir de agora, de 10 dias. Isso tem a ver com o caminho da devoção na Índia. É celebrar a vitória do bem sobre o mal. Então, em nome das pessoas que estão aqui, que são novas na espiritualidade, então esse invocar os poderes divinos, quem é esse Ravan, quem é Maya, portanto essa vitória interior, você pode explicar um bocadinho disso? Forma curta. Penso que a maior forma para falar é dar personagens em forma de uma história, certo? Então, na Índia, tem muito essas histórias do Ramayana, a conquista final, a atração que colocou Rama afastado, de trazê-lo de volta, a conquistar o mal para voltar a receber o seu reino, mas tudo isso são personagens daquilo que acontece interior. Portanto, as emoções que estão a ser desempenhadas interiormente. Então, eu diria que as pessoas falam de Maya, de Ravan. Oh, isto é Maya. Oh, isto é Ravan. Que é algo lá fora, exterior. Mas, na verdade, é a minha própria fraqueza. Então, é o sentimento de ser rígido de uma certa emoção que eu não tenho controle. E depois eu digo, isso é Maya ou isso é Ravan. Então, eu penso que antes de nós invocarmos poderes, a primeira coisa que nós temos de fazer é de verdadeiramente desidentificar da identidade humana e reidentificar a nível espiritual em conexão com o Supremo. E se eu consigo sentar-me, eu consigo deixar-me estar consciente da alma e dou um passo ao lado da vestimenta do corpo. E nesse silêncio eu posso conectar-me com o Supremo. E quanto mais eu fico e absorver essa conexão, eu pertenço àquele único, e aquele único pertence a mim. Isso é uma conexão eterna. É uma conexão imperecível. Então, essa reidentificação como um filho de Deus é a primeira coisa, porque é isso que vai fazer ser um recipiente de todos os poderes e virtudes de Deus. Eu não posso invocar poderes espirituais com a minha identidade da consciência atual. Então, eu sinto que esse é o trabalho, porque invocar os poderes, a transferência de poderes acontece quando há fé. Então, eu tenho que regressar às raízes raízes espirituais primeiro. E esses dias são muito importantes porque nós estamos a celebrar o Navratri. São as 9 noites das deusas. Isso simboliza os poderes. Então as pessoas estão a fazer jejuns,
Façam muitas coisas nesse momento. Os momentos são bons para ter meditação nesses dias. Mas verdadeiramente, o primeiro lugar para a minha meditação é: eu sou uma alma, um filho do Supremo. Eu pertenço àquilo e aquilo pertence a mim. E eu fico ali, nessa consciência, até que você está convencido daquilo que você é. Isso é quem você é e esse é a quem você pertence. O que pertence a si. E há um ponto que você apenas constrói uma ponta, o poder, para você receber então esse poder, para fazer o que quer que você tenha de fazer. Ok, muito obrigado. Vou colocar a próxima pergunta para o irmão Matias. Como é que você entende o aspecto de ganhar uma corrida? De ter o melhor número nessa corrida para ganhar vitória. Isso está conectado com aquilo que eu partilhei no início. É uma corrida espiritual. Nós estamos em uma corrida conosco mesmo. Então, nós não corremos contra uns aos outros. É como uma imagem que eu tenho na minha mente, todos estão nas suas escadas pessoais e você pode visualizar a humanidade, 9 bilhões de almas, e todas elas têm a sua escada, e a seu nível pessoal, todos podem subir. E eu vou subindo nessa escada, e essa é a minha corrida pessoal. O quão longe é que eu posso subir? E se o outro, meu vizinho, está a subir em primeiro, isso é bom para mim. Porque isso dá forças para que isso é possível. Então eu também vou continuar. Então eu estou a tomar inspiração disso. Mas não é que eu perco quando alguém está a subir mais alto. Então eu penso que esse é o aspecto principal que nós temos que corrigir na nossa consciência. Normalmente nós pensamos que alguém vai à frente e eu estou a perder. Eu deveria ir à frente de alguém. Não, mas isso não é verdade. Eu estou na minha própria escada. O outro pode ir para cima. Muito bom. Deixe-me ser inspirado e continuar também. Isso faz-me lembrar outro valor que está muito próximo relacionado com a vitória é o sucesso. Eu lembro que o Brice Morin disse sobre esse valor. Eu penso que isso foi... Então, mas qual é a diferença entre sucesso e vitória? Talvez a Sister Gopi. Sucesso é um cumprimento. Você pode cumprir com uma tarefa, uma realização, vamos dizer assim, nessa palavra utilizar. Você fez alguma coisa e foi bem sucedida hoje. Você finalizou uma tarefa, vamos dizer assim. Então a vitória, eu não sei se se enquadra aqui, mas eu acho que é mais a estabilidade contra as forças opositoras. Ou seja, ser capaz de manter-se estável mesmo contra as resistências. Então a vitória tem muito a ver com estabilidade, permanecer inabalável e imovível. Tem menos a ver com fazer, como foi dito antes. Tem menos ser com aquilo que você tem de fazer, mas sim com a estabilidade do meu ser. Ao enfrentar a resistência e a oposição. Ok, ótimo. Então, mais uma questão, que é um ditado e uma questão. Os mesmos objetivos, obstáculos
Obstáculos são desafios para os vencedores e as desculpas são para os perdedores. Então, se eu não tenho nenhum obstáculo na minha vida espiritual, se eu não tiver nenhum obstáculo na minha vida espiritual, isso significa que eu não estou a avançar? Isso é uma boa pergunta. Posso responder isso? Sim, sim. Depois você adiciona o que você sente. Eu penso que não existem desafios na minha vida espiritual. Talvez eu fico preso na minha zona de conforto. Talvez. Pode ser. Eu posso apenas continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer. E nada pode assim acontecer. Eu não estou a retroceder, mas também não estou a avançar. Talvez seja um sinal de que eu possa refletir profundamente qual possa ser o próximo passo da minha jornada espiritual. E eu não vejo isso como nós temos que estar sempre ativos, fazer isso e aquilo, mas se eu não experienciar nenhum desafio interior, talvez eu não esteja a expor-me a situações que estão verdadeiramente a chegar. Então tem que saber sobre isso. Eu recordo-me, a Sister Jayante, eu vi ela uma vez a dizer que eu nunca vi ninguém transformar não consegui perceber, portanto, nunca vi ninguém transformar-se, porque isso é uma coisa espiritual interior. Mas não entendi. Mas é bom ver os desafios a surgirem no caminho. Mas às vezes também deve ser bom não ter assim desafios. Eu penso que é ótimo ter uma oportunidade para descansar, mas eu não estou a invocar os obstáculos, não iria por aí. Eu penso que para mim, quando estou a contemplar profundamente o que é a vida verdadeira, e eu tomo decisões para ser verdadeiro, então eu estou a ser testado nisso. E é como as coisas funcionam. Então, às vezes, se eu tivesse descuidado nos meus esforços, então aí os obstáculos são criados. Então, de alguma maneira, nós podemos pensar, os obstáculos são para fazer empenho? Na verdade, não. Talvez seja um produto do nosso descuido e temos que enfrentar isso. Mas quando estamos a sustentar uma profunda contemplação interior, então você olha o que é verdadeiramente essa profundo eu verdadeiro. Então realmente significa que você ultrapassou os seus testes. Acho que foi isso que ela disse. A última pergunta. Você falou que a fé conduz à vitória. Então, se eu faço qualquer tarefa e tenho uma pequena dúvida, eu sou derrotado nesse momento? Bem, portanto, se eu for errado, as coisas vão erradas e tudo vai errado. Tem que ir errado. Então, você está logo a ter essa dúvida e, portanto, a se afogar, por assim dizer. Você pode cometer um erro, mas depois você não vai cometer o mesmo erro outra vez. Você regressa para esse lugar para fazer aquilo que tem de fazer e depois a coisa funciona. Essa fé, algo que eu tenho que recriar essa força. Então todos nós temos essas experiências onde você tem o pensamento e a fé total. Isso é o que eu vou fazer.
E isso é tão bom. Isso acontece de forma fácil, mas eu sinto frequentemente que não é sempre assim, mas nós temos que criar fé de novo e de novo e substituir as dúvidas por pensamentos de vitórias, de força, de autorrespeito. E às vezes a dúvida, talvez, porque você não está claro daquilo que está acontecendo. Então, por que isso está acontecendo? Por que veio essa dúvida? Porque eu não estou conectado comigo mesmo? Ou porque talvez eu sinta que eu não posso fazer algo, ou algo não esteja claro? Então, isso requer alguma investigação. Mas até acontecer aquele momento, que a decisão seja revelada para si, aí você vai saber aquilo que você tem de fazer. Então, eu não vejo isso como uma falha, mas sim uma oportunidade para aprender. Ok. Então vamos encerrar com as perguntas, passar aos sênios, passar a doutora Ashok Mehta para dar os agradecimentos. Om Shanti. Gopi Matias, gostei muito da sua conversa sobre vitória, não apenas no aspecto exteriores, mas os aspectos interiores. Foi muito bonito ter dito isso. Você faz as suas ações perfeitas sem expectativa nenhuma, nenhuma recompensa. E o ministro que conhecemos essa tarde, eu acho que ele era campeão de tiros e foi medalha de prata. É como o Arjuna, para fazer o seu trabalho perfeito. Então a vitória prossegue isso. Quanto mais perfeito você for, a vitória vai seguir automaticamente. Então eu acho que isso é muito interessante. Eu estava a ver um jogo de cricket entre Índia e Paquistão. 100.000 pessoas. E isso é uma forma normal de ver a vitória. E 30 milhões de pessoas a ver num ecrã pequeno, no telemóvel. Isso desconecta-se com a vitória interior como enquanto indivíduos espirituais ou pessoas espirituais. Ter esse intelecto mais limpo. E esse cenário, como você disse, pode ser uma guerra entre dois países, muitas sociedades. Eu penso que foi bom e trouxe muita iluminação do que a vitória lá fora, a vitória interna, como você disse, nesses 9 dias de celebrar depois do 10º dia com uma vitória, que é a derrota de Ravan, e é o queimar os vícios. Então a vitória dos vícios é mais importante do que a vitória e dos jogos que nós fazemos, ou as coisas que fazemos, e a competição que entra para a vida. E ser treinado de ver a vitória de formas diferentes. Portanto, uma pessoa ganha a medalha de ouro e depois falar sempre a mesma coisa na vida. E, por exemplo, na nossa profissão, como é que é ser esse bem-sucedido? Portanto, é o nome e as honras que você recebe e aos preços. E é como o sucesso e a vitória fossem quase de mãos dadas na história da vida. Então, é gostar, apreciar essa vitória interior. Então, muito obrigado por trazer uma conversa muito correta sobre vitória e sobre a vida espiritual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, é muito bom vê-lo, doutora Choque. Apenas pedir a Sister Anu para fazer os anúncios, tirar a fotografia para irmos para a meditação. Bom, como disse o Dr. Mehta, isso foi maravilhoso. Então, muito obrigado a vocês. E o que vai seguir? A próxima sessão, próxima semana, 21 de outubro, o terceiro aniversário do Valores para a Vida. Essa série começou 3 anos atrás. Portanto, às 11h30 do Brasil, às 3h30 do Reino Unido. E de Portugal, perdão. Vamos ter o irmão Eric, que é coordenador do Canadá, a Didi Sudesh, que é a diretora europeia da Brahma Kumaris no Reino Unido, e a Santoshi, que é a diretora da Brahma Kumaris em São Petersburgo, na Rússia. É coordenadora da Rússia e dos países bálticos. Então, uma grande conversa com eles. Vão ter muita essência dessa jornada de 3 anos. E também vamos começar com os workshops que fazemos. São exercícios de experiências com outros Raja Yogis a partilhar sobre valores. Então, terceiro aniversário dos workshops vai ser sábado dia 28. Portanto, às 11h30 da manhã do Brasil e às 3h30 da tarde de Portugal, com a Judy Johnson, diretora do Canadá, de Halifax, a Luciana, coordenadora da Brahma Kumaris do Brasil, e o irmão Eric, através dessa conversa. Então, mais informações dos programas nesses websites que são aqui indicados. Também temos no YouTube todos os programas, vídeos em todos os idiomas. E aqui estão as playlists, assim, listas. E muito obrigado a todos. Então, se quiserem abrir as vossas câmeras para sairmos a fotografia, como fazemos sempre, para trazer, memorizar esse programa de hoje. Obrigado a todos. Obrigado, irmão Manoj. Ok, então vamos à meditação. Como vamos fazer? Drishti ou comentários? Talvez só um Drishti silencioso para terminar. Om Shanti para todas as almas vitoriosas.
Muito obrigado pelas vossas palavras. Obrigado, Om Shanti. Obrigado, Matias. Om Shanti. Adeus.